vamos trazer com o profeta. Profeta, como é que o senhor tá, mano? Profeta! E aí, a paz do Senhor Jesus, boa noite aqui, né? Praticamente. Boa noite, aqui tá, o solzão tá lá fora queimando ainda. Aqui falta 14 para as 19 horas. Tá chovendo aí? Como é que tá? O clima tá bem? Não, o clima tá estável. Tá meio frio, mas tá bom. Agora, nesse momento, tá 23 graus. Oh. Maravilha. Aqui deu uma caída boa. Tava até frio em julho, geralmente julho aqui é bem quente. Aí deu uma esfriada, depois, na última semana, ficou feio aqui, 40 graus aqui. Né? Os tempos estão desregulados, né? Na mesma hora que tá quente, tá frio, tá assim. Aqui na montanha tá esquisito, tá frio, é quente, é frio, é quente. Né? Tá assim. Aí é Deus que ampara a nossa alma, nosso espírito para ajudar, né? Porque na mesma hora que tá quente, tá frio. Aí se não for para ajudar nós... Amém, amado. Eu recebi o título aqui do seu vídeo, Convencimento do Espírito Santo de Deus, e muito interessante esse tópico, esse título. Eu vou orar sobre o Senhor, que eu estou doido para ouvir o Senhor. Vamos aceitar a correção, eu sei para mim, tá? Se servir para vocês aí, amém. Então, seja uma oração sobre o Senhor, amado. Amém, amém. Meu Senhor, muito obrigado que o Senhor está para nós, então, o profeta João Batista, as suas mensagens que o Senhor tem para os seus filhos ao redor do mundo. Muito obrigado, Pai, por nos abençoar agora com a vida e com a experiência do profeta. Que suas palavras agora passem na boca do profeta, que vem direto do teu coração, passem na boca do profeta e ele traga para nós a edificação e amor do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter trazido aqui para nós hoje o profeta João Batista. Guia ele, então, nessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, lhe pedimos e agradecemos. Amém, amém, amém. 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 Agradeço a Deus, em nome de Jesus, pela oportunidade que Ele nos dá de ministrar a palavra, amém. Desde já, o Espírito Santo, quase todas as vezes que eu venho ministrar a palavra, Ele traz a palavra no ato, no momento. Hoje, foi de madrugada, de madrugada mesmo, que eu fui orar, o Senhor já me trouxe correções, para mim, tá bom? Ele está me corrigindo em muita coisa, desde de manhã. Aí o Senhor me trouxe o Salmo 23, e ele me trouxe, aí eu li, aí ele falou assim, você lê mais aí, durante o dia você vai viver ele, e quando for à tarde, aí eu te falo o que eu quis com esse Salmo para você. Foi assim, amém. Aí eu li, né, o Salmo 23, agradeci ao Senhor por tudo, né, a gente agradece ao Senhor pelo deitar, pelo levantar, pelo renovar das nossas mentes a cada manhã, em nome de Jesus. E aí o Senhor falou assim, agora vai viver seu dia. Aí foi, né, café da manhã, e aí a gente meditando na palavra aqui com os irmãos, na onde que o Senhor me trouxe agora, que é um novo lugar, uma nova moradia que o Senhor preparou para mim. O Senhor sempre vai me levar para vários lugares e está cumprindo, né? Em nome de Jesus. A palavra de Deus não é vazia, não é em vão, amém? E aí a gente meditou na palavra e um irmão me chamou para ir em outra casa e a gente fazer uma horta, né? Preparar um canteiro para plantar couve, cebola, salsinha, né? Essas coisas assim. E durante o momento que eu fui fazer essa preparação, eu comecei a sentir mal. Me deu mal-estar. Quando eu abaixava para arrumar alguma coisa no chão que eu levantava, minhas vistas vinham escurecendo, senti falta de ar. Aí o senhor falou assim, senta, calma, bebe uma água, e foi. Quando eu ia mexer de novo, a mesma coisa. Eu comecei a mexer chama canteiro, né? Quando a gente faz isso, um lugar para plantar as couve, e aí vinha de novo a tontura. E o mal-estar. Aí eu ia um cantinho lá e começava a orar, e senhor, né? Me ajuda, né? O senhor que me ajuda. E o senhor que me entende que eu estou precisando. Eu preciso de ajuda espiritual e da direção do senhor, o que eu estou precisando, né?
Amém. Glória a Deus. Aí, nesse meio tempo, o almoço ficou pronto, a gente orou lá, almoçou e louvado seja Deus, né? Eis-me aqui. Aí eu tava, na hora de eu vir para cá, para onde eu tô ficando, no caminho eu senti um pouco de mal de novo, né? Mal-estar. E aí chegou aqui em casa, o senhor já começou a revelar. Falou assim, João, você precisa de melhorar muita coisa na sua vida. A alimentação, você precisa de melhorar a alimentação, você precisa de comer mais legumes, frutas e fazer caminhada. Você precisa de melhorar a sua autoestima. Por quê? Como que você vai ministrar uma palavra de evangelismo, de profeta ou de missionário no estado que você está? Qual que é o testemunho? Você está falando uma coisa, mas está acontecendo outra. Você está sedentário. Olha só para você ver que o Senhor providencia tudo na minha vida. Alimentação, né? Lugar para ficar, viagens. Mas no momento eu estou precisando disso. Aí eu orei antes, né? Pedi para Deus me orientar, para o Espírito Santo me orientar. Aí eu falei, Senhor, eu preciso de orientação, preciso de ajuda do Senhor. O Senhor me ajuda em tudo. Dificilmente eu tomo um remédio para dor, né? Quando tá doendo, eu falo com o Senhor e para de doer na hora. Cuidar de Deus, né? E aí, o Senhor falou assim, você precisa disso. Então, você precisa de comunicar com os irmãos o que você está precisando. Então, assim, eu não cobro por pregações de palavra, tá? Mas os irmãos que sabem o que eu vivo, eu preciso de melhorar a minha alimentação, né? Aqui tem as despesas que eu já passei para os pastores, e aí eu preciso de comprar alimentação que é o necessário, que é frutas, verduras, né? E fazer a caminhada, e assim por diante. E continuar, né? Igual o senhor me usa, levando a palavra. Porque vai ser uma palavra verdadeira, não vai ser uma palavra mentirosa. Não vai ser um falso profeta, prega uma coisa e vive outra. Qual que vai ser o testemunho? A pessoa vai me olhar e falar assim, mas esse rapaz, ele fala que ele é um evangelista, que ele é um profeta, mas o que eu estou vendo nele não é isso, entendeu? Mas assim, independente disso, né? No meio da semana, eu fui com um amigo meu, ele foi fazer uma avaliação, uma obra, para fazer em trabalho de pintor. E chegou lá, ele fez a avaliação, deu o preço, e no meio da avaliação, o senhor, que é dono da obra, falou assim para o irmão, né, o Paulo, falou assim, senhor Paulo, eu não conheço o senhor não trabalhou para mim ainda, mas coloca na sua avaliação, no seu serviço aí, que você já fez 2 serviços para mim, porque aí eles te chamam. Você nunca fez, mas eu estou vendo que vocês dois são homens de Deus. E aí o Paulo falou para ele assim, mas como assim? Nós não falamos nada? Ele falou assim, mas eu estou vendo. Porque o Espírito Santo, a luz do Senhor, né, que mostra para as pessoas o reflexo de Deus na nossa vida, né? Mas o que está lá no interior, Deus que sonda, conhece, na vida de cada um. E nós precisamos desse reconhecimento espiritual e que nós devemos ter isso. Porque nosso corpo é o santuário de Deus, né? O nosso coração é o sagrado coração de Jesus. Então, que a nossa boca, a nossa alma, o nosso ver, o nosso corpo, seja um corpo de Cristo. Amém? Aí, por isso que o Senhor me trouxe o Salmo 23, né? E aí fala assim, assim diz o Senhor, né? O Senhor é o meu pastor. Assim é o Davi conversando com Deus, depois que ele foi convencido, né? Que ele era pastor de ovelhas, e as ovelhas, quando elas vêm cegas, né? E aí depois, quando você pega uma ovelha, que ela é cega, ela começa a te ouvir, porque ela segue a sua voz, segue o seu cheiro. E aí você é o condutor das ovelhas. E para o mundo espiritual, quem que são as ovelhas representadas na Bíblia somos nós, né? E cada um com seu chamado, com seu presente, né? Então, o Davi, ele foi convencido pelo Espírito Santo e ele entendeu que Deus queria ele como pastor. E aí ele, conversando com o Senhor, nessa escritura, nessa mensagem, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E conversando com Deus. Ele me fez deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas.
renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha, pra você ver, falando com Deus, né? Guia-me, Senhor. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me tranquilizam. Prepararás para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo, pela revelação. Obrigado, Senhor, pela direção. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, né? Nem falhas, às vezes, é porque o Senhor me corrige, eu aceito a correção, comunico com os irmãos, falo para Deus o que precisa, e aí ele fala assim, João, fala sobre você, porque se você falar sobre outras pessoas, você vai, às vezes, ferir. E então, quando você fala do seu testemunho, o que precisa de melhorar na sua vida, isso aí serve para muitas pessoas, para refletir o que as pessoas estão precisando. Então, nós estamos precisando de reconhecimento, de reconhecer que nós precisamos de correção espiritual. Todos nós, todas as pessoas, todas as doutrinas religiosas, todos os pastores precisam de ouvir essa correção espiritual para os pastores ajudar as ovelhas, que somos nós, né? Direcionar as pessoas que ajudam, porque a igreja, que é a igreja somos nós. A casa de oração, ela foi montada para levar a palavra de Deus, para levar a verdade, né? A palavra do Senhor João 8,32 fala assim, conheceis a verdade vos libertará. Levar a palavra do Senhor para o Espírito Santo convencer. Só que nessas casas não é só a palavra, né? Ela entra recursos financeiros para manter a casa, para manter com aluguel, com manutenção, com os missionários que viajam, assim como é na minha vida, o pastor Jones, a pastora Nilva e vários missionários que eu conheço, né? Feliciano, que é da África do Sul, e assim por vários missionários. E esse recurso é para isso, para manter a casa de oração, para manter as pessoas que estão ali. Infelizmente, tem muitas pessoas que usam de má fé com esse recurso, mas aí não é culpa minha, é a pessoa e Deus. A palavra do Senhor lá em Gálatas 6,5 fala assim, porque cada um levará o seu fardo. E no Gálatas 6,7 fala assim, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que você fala, aquilo que você semeia para Deus. E você colhe. Nós vamos passar pelo trono de Deus. E aí? Como que vai ser isso, né? E aí, nessa correção, teve os mandamentos. O Senhor me trouxe os mandamentos, os 2 primeiros que Jesus deixou, para que sejam os principais, né? Que Deus, o Senhor deixou que a gente tenha os principais mandamentos que falam sobre todos, que é o primeiro e o segundo. E tanto no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por tudo, né? Lá no 28, falou assim, assim diz o Senhor, né? O primeiro de todos os mandamentos, fala assim, aproximou-se dele um dos escribas que ouviram discutir, aproximou de Jesus, né? Percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro fala assim, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amar a Deus acima de tudo
e de todos, em primeiro lugar. E o segundo, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31, fala assim, o segundo é este, amarás ao próximo como a ti mesmo. Olha só a correção que o Senhor fez comigo. Se você não se corrigir, se você não corrigir, fazer uma caminhada, corrigir a alimentação, corrigir os pensamentos, sair do sedentarismo, você está amando ao próximo como ti mesmo? Dá para ver o reflexo meu na sua vida? Olha só para você ver. Então, assim, é magnífico a gente ter a presença de Deus. É magnífico você ter intimidade com Deus. A libertação do Senhor, ela é magnífica, mas os caminhos do Senhor são estreitos. Estreitos, porque nós estamos aqui de passagem. A nossa carne está aqui de passagem, mas existe o eterno, que é o Espírito. O Espírito eterno. A alma, o nosso corpo, ele é provisório, ele é para carregar essa correção que nós temos que ter espiritualmente. E a nossa cura é de dentro para fora. Através da cura que tiver de dentro para fora, ela reflete o brilho do Senhor do lado externo. Então, que nós sejamos corrigidos, todos nós. Quem puder fazer caminhada, não é todos que pode, tá bom? Deus sonda os pensamentos, sabe dos detalhes, sabe quem pode fazer caminhada. Quem não puder, corrija na alimentação da alma e do espírito. Toma cuidado com o modo de falar, porque em Tiago 3 fala assim, que a nossa língua tanto bem diz como mal diz. Qual que é melhor? Bem dizer. Jesus, bendito, profeta, pastor, diretor, amor, Deus é amor, amém? Então, que nós sejamos direcionados pelo Espírito Santo, o nosso corpo, o nosso andar, o nosso falar, a prática cotidiana, que nós venhamos fazer uma caminhada, se der para fazer uma academia, amém? Se não der, uma academia e uma alimentação, né? Do jeitinho que o Senhor me pediu para fazer, vai me ajudar muito, muito mesmo, porque eu já emagreci bastante, só que estava voltando a engordar e por isso, por conta dos problemas de saúde, problemas de coração, e aí eu creio que Deus vai renovar nós, né? Em nome de Jesus, vai renovar nossa mente, renovar nossos caminhos, renovar todos os dias, e que nós sejamos renovados no Espírito Santo. Fazer uma caminhadinha, né? Corrigir a alimentação, em nome de Jesus. Alimentação da alma e do Espírito, amém? Deus corrige, nós aceita, né, pastor João? E tem sido uma luta para mim toda a minha vida. Sim, agora, essa correção hoje ele pegou pesado comigo. Agora, não é pesado, né? É verdadeiro. O coração fraco que eu tenho, quando eu saio no quintal, faço cavo a coisinha, já começa a ter tontura, que eu tenho um coração fraco. Sim, eu estou sentindo isso daí. Eu fui levar a minha esposa, ela vai ficar na casa da amiga dela 3 dias, para se alegando lá. E aí, na passagem lá, é 2 horas aqui de casa, eu tenho que dirigir mesmo. Sim. Aí, na passagem para lá, tem um restaurante brasileiro, onde eu comprei para mim aqui, ó, Guaraná. Ó, Guaraná zero. Guaraná Antártico. Antártico. Nossa, é uma vez, 6 meses, olha lá, porque não tem nada na região, só tem um restaurante que a gente sabe, é 2 horas e pouco aqui de casa. Então, aí o senhor me corrigiu muito nos doces, no tipo de alimentação, eu tenho que melhorar nisso, mas como os outros precisam, eu faço me rir, mas assim, Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Né? Profeta, você tá afastado aí, é difícil para você comprar legumes e vegetais? Então, pelo que eu sei, você está afastado da cidade, é isso? Não estou afastado, não. O negócio é o recurso financeiro mesmo, é questão financeira mesmo. Porque na onde que eu estava pagando R$1.000 de aluguel, né? Então, assim, do dinheiro que eu peguei, foi... E aí depois, nesse meio tempo, eu peguei outros dinheiros, mas tinha outro
Tem umas continhas de banco para pagar também, aí eu paguei, né, para não ficar. Mesmo assim, eu devo, mas Deus sabe de tudo. Agora Mas é alimentação. você Ah, está perto da cidade? Você pega um ônibus? Você anda? Como é que é? Não tenho a mínima ideia. tô dentro da cidade. Tô aqui pertinho da onde o senhor formou. Do ladinho aqui da Universidade Federal, do Hospital de Clínicas. Eu não. Meu pai formou na Universidade Federal do Paraná. Ah, eu tô do lado do Hospital de Clínicas de Uberlândia. Estou no no Moarama, bairro Moarama. Eu já ouvi falar nesse bairro mesmo. É bem localizado, fica perto do Hospital de Clínicas de Uberlândia. É bom aqui. Meu querido, o senhor falou, interessante, o Espírito Santo falou você que você lê, mas você vai viver o que leu. Achei muito interessante isso. Eu quero dar mais uma linha aqui para as pessoas novas que estão entrando. O que é que o profeta está falando? Tem que viver, né? Que não adianta só conhecer a palavra. Se você conhecer ela e não viver, é uma palavra morta, né? O que adianta o Espírito Santo? Vamos supor, você tem o GPS para você andar na cidade. Você liga lá e ele te leva lá onde você quer, não é? O nosso GPS é aqui, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Não adianta só você conhecer ela e você não viver. Você tem a voz de Deus dentro de você e você não viver ela. Cuidar do nosso corpo, que é o corpo espiritual. Mas aqui é o Sagrado Coração. O nosso coração é o Sagrado Coração de Jesus. A nossa boca é palavras que vêm da onde? Então, quando você enche o seu coração da palavra de Deus, sai coisa boa, porque tudo reincide do coração. Não é? Amém. Não é verdade? Achei muito lindo isso, o jeito que o Espírito Santo falou. Agora vai viver o que você leu. Porque para mim viver o que eu estou lendo, tem que ter a correção da fisionomia. É de dentro para fora. Ele quer trabalhar no seu corpo em geral, é isso? Isso, Às vezes não vai emagrecer tanto. Mas para parar de dar essa tonteira, essas coisas, tem que corrigir na alimentação. Tá bom. Amém? Alimentação. Amém, amado. O senhor tem uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Orar por todos, pelas nações, em nome de Jesus. Amém, amém. Yes, sim, amém. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não falou isso, João. Eu não faço acepção de pessoas. Mas se a pessoa ouve a minha voz, coloque ela em prática, senão ela fica morta, não adianta. Amém, amém. Amém. Soberano Deus Pai, obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por toda a correção. Eu peço que o Senhor alinhe cada pessoa, que o Senhor providencie aquilo que for necessário, Pai. O Senhor venha entrar com cura, com libertação, com discernimento, Pai, nas nações. Todas as pessoas hoje todos nós estamos passando por angústias, por aflições, porque o Senhor está purificando a nossa alma para levar ela pura para outra dimensão, para o 7º milênio, que nós estamos vencendo essas batalhas agora espiritual, contra o maligno, contra os principados e potestades. O Senhor vai levar nós puro para o milênio, para o 7º milênio, Pai, em nome de Jesus. Então, que o Senhor entenda, coloque esse entendimento nas pessoas. Todos nós estamos passando por dores, aflições e angústia, porque o Senhor está purificando a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Amado, eu pedi uma oração sobre você. Obrigado, Pai, o Senhor ter trazido para nós aqui o profeta, que o Senhor, sim, Pai, venha abençoar o profeta e a guiar o profeta em todas as coisas que o Senhor tem para ele, ajudá-lo na saúde, essas coisas que ele tem falado, nos caminhos dele, abençoando. O Senhor já vem abençoando ele desde o tempo que ele nasceu, guiando ele. O teu amor por ele é tão grande. Então, onde o profeta pisar, Senhor, seja abençoado o local, onde ele olhar, o que ele falar da boca seja vindo do Senhor, que o Senhor use esse vaso, que é o profeta, em tuas mãos, abundantemente, em tudo que ele faz, Senhor, em tudo que ele faz. É realmente é uma pérola preciosa o profeta vindo aqui, falando para nós o amor e da experiência que ele tem com o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a casa dele, ele e a família dele, Senhor. E que a mente dele seja clara e andar nos teus propósitos, fazer a tua vontade, porque é isso que ele quer, ele te ama profundamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor João, só um detalhezinho. Sim. A pessoa fala mal de um pastor, é porque ela não entende. Deus é nosso Pai.
né? Ele é nosso pai, nosso irmão, nosso tudo na nossa vida. A pessoa, quem tem filhos, ou quem não tem, igual eu não tenho, os seus filhos, você é pastor dos seus filhos. Então não fala mal do pastor, não. Vocês são pastores dos seus filhos. Deus, a gente aprende com Deus, né? E com Jesus, louvado seja Deus, com o Espírito Santo, e nossos filhos aprendem com nós. Então nós somos pastores dos nossos filhos. Aquilo que Deus ensina para nós, a gente ensina para os filhos, e os filhos aprendem com nós, e assim por diante. Nós somos pastores dos nossos filhos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Meu filho veio visitar a gente aqui do Texas, ele tirou uma semana de férias e passou 2 dias na nossa casa, depois ele passou 20 dias na casa da esposa dele, 2 horas daqui, e foi muito agradável o amor, ele ter ficado aqui em casa. Eu tive uma das melhores conversas com ele, desde o tempo que ele morava aqui em casa. Hoje ele está 28 anos, mas foi muito, muito bom. Eu e ele sentado no sofá ali, conversando o dia todinho sobre todas as coisas, foi muito maravilhoso, realmente. Né? A gente tem que ter esse discernimento de tirar um tempo para a família e compartilhar as coisas que o Senhor revela para a gente orientar não só as nações lá fora, que a orientação vem de dentro para fora, de casa para fora. Em nome de Jesus, amém? Amém, querido. Amém. Fique na paz do nosso Deus, então. Amém. Com Deus. Deus abençoe.